Shalom, shalom, amados. Se você não estiver disposto a conhecer Jesus e entender que para você ser um discípulo, você vai precisar passar por coisas bem semelhantes às que ele passou. Sim, isso é fácil? Não, nunca foi. Mas ele nos deu a graça. E nós vamos ter que aguentar firmes. Porque enquanto nós estivermos passando pelas nossas situações difíceis, nós estamos sendo lixados, nós estamos crescendo em amor. E não outra maneira. Eu dizer que eu amo quando as situações são fáceis, quando tá tudo bem, não existe. De coração, não existe. Porque amor é o quê? É tratar bem quem me trata bem? Nunca foi. É tratar bem quem me trata mal. É ter esperança, é alimentar uma expectativa de que aquela pessoa, que é a sua lixa, que te incomoda, você vai orar por ela. Você vai abençoar a vida dela. Você vai carregar, sabe? Se você se diz emocionalmente, espiritualmente mais crescido, o que a Bíblia fala? Carregue o fardo do seu irmão. A Bíblia não está dizendo que a gente vai ser idiota, que a gente vai ser tapete de ninguém, não. Mesmo porque o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a mim mesma e depois transbordar para o próximo. Mas ela está dizendo que eu vou precisar amar. O amor é o único caminho. E o amor, ele não tem essa face romântica. Nunca teve. E nós precisamos crescer. Precisamos sair desse nível de achar que o amor é isso aí, porque nós vamos sofrer muito. Se é que já não estamos sofrendo. Vamos ter que passar para outro nível, amados. Outro nível. E esse outro nível, qual nós somos convidados pela palavra de Deus, por permitir que sejamos chamados e nos auto-chamarmos discípulos de Jesus, não vai ser diferente. Vamos precisar de ajuda para passar por essa estrada, para caminhar nessa estrada? Sim. Precisamos de ajuda de amigos, precisamos de pessoas que nos escutem. Não para a gente ficar todo dia lá falando a mesma coisa, não. Desabafar, falar para ouvir a própria voz, para alinhar os pensamentos, os conflitos é uma coisa. Agora, viver lamentando, murmurando, repetindo a mesma coisa, achando que isso é desabafo, não. Isso é agravamento. Quanto mais você repete uma situação, movido pela ansiedade, movido pelo ressentimento, pela raiva, mais ela vai se agravar. Porque o nosso cérebro, ele obedece. Ele não tem discernimento. Interessante falar isso, né? Mas não tem discernimento. Não. Ele é uma máquina, ele vai registrar. Quem vai escolher, sabe, como se comportar, quem vai escolher acreditar que as palavras que são ditas, elas entram aqui, elas criam vida, elas geram materialização. A Bíblia nos diz isso. Assim como o homem pensa, tá lá em Provérbios 4:23, assim ele é. Eu penso, eu falo. Quando eu falo, eu tô baixando um decreto. Eu tô indo lá como num martelo, numa superfície que vai marcar, e tô batendo. Isso aí é provado. Eu sempre falo isso aqui nos devocionais. Então, esse devocional de hoje, ele tá, sabe, eu tô aqui diante da tela, né? Porque eu entendo, não tenho dúvida alguma, que eu tenho se chamado para pregar a palavra desde muito menina, desde os 13 anos. Esse ano, né, vai completar quantos anos pregando a palavra? Jesus. Faço as contas aí, eu vou fazer 5,9. Desde os 13. Então, amados, para dizer para você que para sermos discípulos de Cristo, nós não estamos livres de passar por desafios, de sentirmos dores como ele sentiu. Talvez eu escape das dores físicas, né? Do prego no meu punho, porque ele já foi, já aconteceu tudo isso. Se bem que alguns discípulos passaram por isso também, né? Lá no começo da igreja. E tem pessoas por aí pelo mundo todo ainda passando. Quantos missionários, né? Eu sei de missionário que sumiu, foi assassinado. E aí? Não é todo mundo que vai se colocar nessa posição de querer levar a palavra, saber que está correndo esse risco. Não é para todo mundo.
É para alguns que tem esse chamado. Mas nós vamos sim sentir nos nossos corpos, querendo ou não, os resultados de emoções que às vezes vêm como setas invisíveis, que vão depois dar uma descarga em nós de adrenalina, vão desestabilizar os nossos hormônios, porque nada fica em branco. Tudo que nós sentimos toma forma, sabe? Produz enzimas nos nossos corpos, circula pela nossa corrente sanguínea. Então, se você sentiu um sentimento forte, seja ele bom, seja ele não bom, né? Porque todos os sentimentos, toda a gama de sentimentos faz parte da vida. Quando eu senti alegria, quando eu senti satisfação, amor, havia um derramamento de hormônios bons, vai me trazer saúde. Mas quando eu senti raiva, quando me insultarem, quando me acusarem, quando fizerem fofoca de mim, quando me olharem atravessado, né? Isso é o mínimo. Mas quando eu participar de conflitos, às vezes, né? De embates, de afrontas, pode haver e vai haver, por mais que sejamos equilibrados, ainda somos carne. Jesus suou sangue no Getsemane. É o máximo da dor, da pressão emocional. Ele sua sangue. E aí? Quando eu passar por determinadas coisas, vai acontecer alguma coisa dentro de mim. E vai acontecer o quê? Vai jogar lá no meu corpo. Aí vai vir uma barriga inchada, gases, vai vir gás, pode vir. Se for uma coisa repetida às vezes, não for tratada, não for, sabe, ajustada, vai acumulando. E problema não resolvido, emoção não resolvida, ela encontra um lugar ali para se alojar dentro de nós e ela é desconfortável e ela vai afetar o nosso corpo, sim. Eu ainda hoje, não vou negar para vocês, eu tenho frutos de estresse violento que eu passei e eu estou tratando, sabe? Teve uma fase da minha vida que eu sofri uma pancadaria que hoje é muito desconfortável. O sintoma que eu tenho, devido a ter sido levada ao extremo de um estresse. E hoje eu conto com a misericórdia de Deus para conviver, né? E confiando que o meu milagre vai acontecer. Mas enquanto não acontece, eu tenho que conviver com esse desconforto que não é brincadeira. Tem que ter muita calma, muito equilíbrio. E eu sei onde que ele começou, onde que ele surgiu. Foi violento demais, eu não consegui administrar. E aí? Eu não posso me chicotear por causa disso, porque não vai adiantar. Eu tenho que me amar, me acolher. Nós temos que nos amar, que nos acolher. E sempre crer que o amor de Deus, a graça dele, como o apóstolo Paulo falou, quando ele pediu que o Senhor tirasse daí aquele espinho na carne, né? Que é o mistério para todo mundo, esse espinho na carne. E o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, né? Porque o meu amor se aperfeiçoa, né? Lá na sua fraqueza. Quando nós dissemos que nós somos fracos, em Deus nós podemos ser fortes. Então, amados, vamos, né, estar conscientes disso. E saber que todo sentimento ele vai gerar algo em nós. É a nossa alma. Isso é evangelho? Com certeza. E quem fala que não é, socorro! Eu quero estar longe. Porque não tem separação. Alma, corpo e espírito é um conjunto. E vai passar por isso aí. Porque eu vejo aí na rede. Algumas pessoas falam, não tá pregando a Bíblia, tá pregando psicologia. Ai, quanta ignorância, né? O que é psicologia nessa alma? Você consegue se conectar a alma? Soltar aí? Não tem como, amados. A nossa alma tá ali juntinha. E se nós não tratarmos a nossa alma, que é sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas escolhas, das nossas histórias, se nós ignorarmos, é tentar separar a água do óleo. Alguém consegue? Uma vez misturados. E aí? Sei lá se tem alguma técnica, às vezes até tem já, né? Mas ter essa consciência só nos ajuda. Nos ajuda e entender que quero ser discípula, quero seguir a Cristo. Não estou livre daquelas coisas que ele passou. Rejeição, ser chamado de mentiroso, impostor. Nossa, e ele era Deus, né? Deus entre nós, o dono do universo, aquele que fez a minha vida, fez a sua e tudo que tá por aí, sabe? O futuro, tudo é dele. E ele passou por tudo isso, cumprindo ali uma cultura, cumprindo ali, sabe? Um corte na história, onde ele veio
e vivendo ali para nos resgatar, para nos redimir, para cumprir as exigências da lei que nós não conseguíamos, não revogá-la, mas cumprir para que estejamos hoje libertos do peso do pecado, recebendo o Espírito Santo, a capacitação, a graça para vencermos o pecado. Vencermos, sabe, esse mundo que jaz no maligno. Porque ele disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E todos nós venceremos. Um dia chorando mais, um dia tropeçando, um dia parece que, meu Deus, parece que eu não aprendi nada. Parece que eu tô voltando lá atrás. É só impressão, amados. É a nossa mente, tá? Mas nós estamos avançando. Aí Deus, por misericórdia, envia um amigo e diz assim: nossa, como você tá bem. Nossa, como você cresceu. Porque isso acontece comigo, eu escuto isso. Como você me ajudou aquele dia. É Deus acionando nesses momentos de desânimo, nesses momentos de luta, nesses momentos de crise que todos nós passamos e vamos passar até o último suspirar. Mas nós vamos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, como a palavra fala. Porque o diabo aciona pessoas, aciona situações, não podemos ficar iludidos quanto a essa possibilidade, essa realidade. Tem pessoas que... uma vez eu tive uma líder, uma psicóloga que disse: para pastor, na minha casa nunca ouvi falar em diabo. Não? O inimigo adora que nós pensamos assim. Porque ele não vai ser combatido, ele vai ser ignorado e ele vai abrindo as brechas dele. Não vou ficar decretando, declarando aí, não, o poder do diabo, mas ele tem força. Deus já venceu tudo, incomparável, não tem nem como comparar. Mas nós não vamos nos iludir, amados. E ele usa pessoas que não cresceram espiritualmente, pessoas ainda emocionalmente adoecidas, pessoas imaturas emocionalmente, que você fala assim: meu Deus, cabeça branca, já tá quase com o pé na cova e não mudou. E aí? Mas que nós temos a consciência dessas realidades, peçamos misericórdia a Deus, peçamos a Ele ferramentas da palavra, mas que se manifesta aí. Eu participo, meus amados, de várias terapias. E às vezes eu falo assim: meu Deus, vou acrescentar mais uma. Porque às vezes aparecem situações, eu preciso estar com os meus iguais, eu preciso ser apoiada, eu preciso apoiar, eu preciso caminhar. E se o caminho é esse? Eu tive depressão com 5 anos. Precisei estar num grupo de terapia para depressão. E glória a Deus, aleluia, era gratuito, eu não tinha dinheiro para pagar, sabe? E eu precisava, e nós precisamos. Quando eu comecei a identificar que eu era uma comedora compulsiva, existe isso, amados. E estava me matando. Deus falou: se você não mudar a sua alimentação, você vai morrer. Tive que tirar da minha alimentação farinha branca, o leite, os açúcares. Vocês acham que eu consegui sozinha? Que eu jejuei. Não é que o jejum não tem poder. Mas eu precisava estar com os meus iguais, pessoas que sofriam do mesmo mal, para ser ajudada. Aí eu consegui. Eu venho conseguindo, um dia de cada vez, a manter, sabe? Ainda não é 100%. Nem sei se um dia vai chegar. Mas continuo na minha caminhada. Então nós precisamos entender em definitivo que existe uma alma. Até porque Jesus não tinha terapia, mas ele tinha os amigos dele, não tinha? E o maior amigo era o pai, né? Onde ele se retirava para ele desabafar, para ele chorar, para ele orar, para ele ter os conflitos dele, com certeza, porque ele era humano como nós. A Bíblia não vai relatar esses detalhes. Pastora, você está blasfemando? Não estou. Sabe? E não tenho medo de falar isso que eu estou falando. Ele foi homem e a Bíblia fala, sabe? Ele passou, sabe, por tudo isso para que pudesse nos ajudar, para que pudéssemos olhar para ele, sabe? E nós vemos lá o homem segundo o coração de Deus, Davi, lá nos Salmos, falando do desespero da alma que está sendo sufocada, das dores. Tá lá na Bíblia, amados. Vamos ler. Já coloquei um devocional essa semana aí, Salmo 55. Para que nós nos sintamos normais, não queiramos ter essa nomenclatura, essa placa, santarrão. Aqui tem um santarrão, que não passa por essas coisas, que não tem alma. Não, amados. Precisamos de ajuda. Às vezes precisamos até de um remedinho, né?
Eu já precisei, consegui tirar. E se precisar de novo, usar. Deus deu inteligência ao homem, sabe? E aí? São muletas na caminhada. Amém? Tô falando demais hoje, né? Antes de você sair daí, compartilhe esse vídeo. Pode ajudar alguém que tá desesperado, que tá passando por essas situações. Que o nosso devocional não seja tão somente, né? Aquela coisa ritualística, mas uma coisa que acrescente nas nossas vidas. Qualquer momento que se você acionar aí, tá bom? Vamos orar. Ô Paizinho querido, Pai Santo. Só o Senhor é capaz de pegar todas essas palavras que foram faladas aqui, Deus, e arrumar na cabeça de quem me ouve, a fim de que essa pessoa possa ser iluminada, como eu sou muitas vezes, papai, por outros que pregam, por outros que falam, e são como socorros que me vêm quando eu preciso. Glória a Deus por a vida de cada um. Eu posso ser um pouco disso na vida daquele que me ouve, através da tua graça. Não por mim, mas pela sua palavra, que é poderosa, Pai, e que não pode ser mudada, não pode ser adulterada, Deus. Que a tua palavra é que nos salva, nos resgata. O Senhor é maior que a palavra. O Senhor é a própria palavra. Nos ajude, Deus. Continue com cada um, Pai. Iluminando, nos tirando dos lugares de crise, a fim de que cresçamos, ó Pai, para sermos melhores, para sermos reveladores da presença, que é o que nos cura, que é o que nos liberta, é o que nos faz amar, além de nós mesmos. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.